Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Stephanie, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta da Clínica Mancini e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como tratar a síndrome do pânico. Essa foi uma pergunta feita por uma das nossas seguidoras, a Cláudia Ribeiro, e queria agradecer pela pergunta e falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a síndrome do pânico ou transtorno do pânico é uma doença psiquiátrica em que acontecem crises de pânico que são recorrentes e inesperadas, e essas crises, elas acontecem, elas são caracterizadas por um medo, um desespero, um desconforto muito intenso, que são acompanhados de alguns sintomas, pelo menos 4 desses que eu vou falar. O coração acelerado, sudorese, tremores, tontura, sensação de que vai desmaiar, dor torácica, às vezes falta de ar, pode ter também enjoo e às vezes também um medo de morrer, de enlouquecer ou de perder o controle. E aí essa crise ela dura no máximo 20 minutos, ela vai subindo numa intensidade muito forte, e aí ela atinge seu pico em 5, 10 minutos e pode ser uma coisa muito intensa. E pelo fato de ser uma crise muito intensa, as pessoas que têm essas crises, e isso faz parte dos critérios do diagnóstico do transtorno do pânico, essas pessoas elas ficam muito preocupadas de ter essa crise de novo, e aí elas passam a alterar um pouco a rotina delas para evitar alguns lugares, ficam pensando nisso bastante, e é importante relembrar que elas acontecem do nada, essas crises, então geralmente o local não vai ter muita interferência no desencadeamento da crise, apesar de que as pessoas que passam por isso preferem não arriscar e às vezes evitam os lugares onde elas já tiveram crises. Então, vamos falar um pouquinho sobre como tratar o transtorno do pânico. O tratamento, ele funciona de 2 modos, né? Um que é o tratamento sintomático e o outro que é o tratamento da causa. Então, vamos pensar, por exemplo, numa pneumonia. A pessoa, ela tá com pneumonia e ela tá com febre. A gente quer tratar a febre. A gente pode dar uma dipirona, por exemplo, que pode reduzir a febre, até o antibiótico funcionar e realmente tratar a pneumonia. É exatamente o mesmo princípio para a síndrome do pânico. Então, a gente tem o tratamento da causa, que é uma desregulação da serotonina. Isso a gente trata com antidepressivos. Os antidepressivos, eles ajudam na depressão, mas eles ajudam também em síndromes de ansiedade. Então, nesse caso, a gente coloca um antidepressivo. Só que às vezes o antidepressivo ele demora um tempo para funcionar e ele pode deixar a pessoa um pouco mais agitada no começo. Então, ele começa a fazer efeito a partir de 1 mês, 2, e até essas 4 semanas pode dar uma agitação. E aí a pessoa que tá tomando antidepressivo fica assim, acha que as coisas não estão funcionando e ela tá muito desesperada porque ela não quer mais ter crises. Então, nesse caso, a gente faz o tratamento sintomático, que é o de alívio mais rápido desses sintomas. E ele é feito com os ansiolíticos, que são os benzodiazepínicos. Então, o Rivotril, por exemplo, que é o clonazepam, que é um benzodiazepínico, o Frontal, que é o alprazolam, também o Lexotan, que é o bromazepam, que eu já falei algumas semanas atrás. E aí ele ajuda, ele tem um alívio rápido, então a pessoa tá sentindo que a crise vai começar, toma e aborta a crise, a pessoa não tem a crise. Então dá um alívio tremendo tomar o ansiolítico, o benzodiazepínico. O problema é que ele é um remédio que ele não trata de verdade, ele traz sonolência, ele pode dar alteração de memória a longo prazo, então é um remédio que a gente realmente dá bem no comecinho do tratamento, até o antidepressivo funcionar, e aí quando tiver estabilizado, aí a gente deixa só o antidepressivo. E a gente deixa esse antidepressivo, vai depender da intensidade das crises,
de muitas coisas, que aí é conversado entre cada paciente e psiquiatra, mas em geral, entre 6 meses e 1 ano, o tratamento do antidepressivo, tomando todos os dias. E aí, depois desse prazo, a medicação é retirada devagar e a pessoa, em geral, fica ótima depois. Uma coisa que pode ser feita no meio desse tratamento é um pouco de psicoterapia, porque às vezes a gente percebe que esses pacientes têm algum conflito na vida deles que está difícil de resolver. E também a terapia pode ajudar a tolerar melhor as crises. A terapia cognitivo-comportamental ajuda a gente ter um pouco mais de controle durante essas crises. Então isso também pode dar um alívio sem precisar tanto do benzodiazepínico para segurar tudo isso até o antidepressivo funcionar. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada, Cláudia Ribeiro, por ter feito a pergunta. E eu vejo vocês daqui a uma semana. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.